Estamos aqui começando mais um podcast Despachadas. Eu, Mariana Dias e a doutora Suelen Raguiante vamos trazer aquele tema polêmico, aquele assunto que vocês gostam e sempre com uma pitada jurídica. Mas antes da gente começar com as nossas convidadas especiais, vamos agradecer aos nossos patrocinadores essenciais e fundamentais para preencher ainda mais esse projeto lindo que é o podcast Despachadas. Agradecemos então Chica Bordeaux Acessórios, Globo Contábil, Cachaça do Branco, Porto Bank, Geomática Perícias e Geoprocessamento, Patrícia Rezende e Paloma Estética. Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós estamos aqui com a Augusta, que ela é artesã, mãe de bebês reborn, e também com a nossa psicóloga, doutora Ana Laura Rodovalho. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos começar aqui hoje um tema que está tão em alta, apesar de já ter tantos anos, né, dona Augusta? A dona Augusta estava falando que já tem 15 anos que ela trabalha com os bebês reborns. Nós tivemos uma reviravolta aí na internet por conta de um vídeo de 3 anos atrás, que foi a simulação de um parto de um bebê reborn. Mas antes de chegar lá, eu quero saber o seguinte. A senhora se considera, hoje a senhora que é artesã e mãe das crianças, dos bonecos, a senhora realmente se considera uma mãe desses bonecos? Não, é só assim, uma pessoa que eu gosto, uma colecionadora, eu cuido, eu trato como, não gosto que criança põe a mão, mas mãe eu já acho assim, que igual eu tenho filho, tenho neto, então é diferente. Mas assim, a gente ama, cuida, mas mãe não. É mesmo uma colecionadora. Sim, nessa rotina sua de colecionadora, de cuidadora dessas bonecas, né? Como que é essa rotina da senhora, assim, no dia a dia com elas? A gente tem que estar sempre penteando o cabelo, porque é colocado um cabelo de lã de carneiro, então ele embaraça. Então tem que sempre estar tratando com coisa de bebê, trocando de roupinha por causa da poeira, o tempo seco. Então tem que ter esse cuidado, porque são peças caras. Então esse cuidado é essencial para ela durar. Tem essa bebê aqui, tem 10 anos, ele é menos. Então, esse cuidado a gente tem, não o dia a dia, mas pelo menos assim, uma vez por semana, você tá ali pegando, limpando, cuidando, passando um paninho, eu gosto do lencinho umedecido, porque elas são pinturas, então se entrar com álcool, alguma coisa, ela vai estragar. Mas assim, uma vez por semana tem que cuidar mesmo, mudar de lugar, não pode bater sol, tem que ter esse cuidado, né? Então, assim, eu me considero Leva para assim. passear também? Eu já levei muito quando eu queria expor, que eu fazia. Então, eu pegava meu esposo, meu neto, cada um pegava uma e ia pro shopping, ia pro supermercado. Uma vez na fila de uma loja, eu tava com uma, e elas tentaram, não, pode passar pra frente. Falei, não, isso é uma boneca, isso não é um realista. bebê. Então, eu queria expor meu trabalho, por isso que eu passeava. Não é porque eu achava que era, não. Foi quando eu fiz o curso, eu falei, então eu tenho que mostrar. Ah, quem faz? Não, sou eu. Então, eu passeava muito. Agora, de vez em quando, com a minha neta, eu ainda dou umas voltinhas, mas hoje, assim, não mais tanto. Mas quando eu quis expor, 10 anos atrás, eu passeei muito no shopping, no supermercado. E, inclusive, a filha da senhora me confidenciou, né? Uma amiga muito querida, a Roberta. Ela falou, Mari, tinha uma questão também tão terapêutica para minha mãe, que às vezes ela passava a manhã inteira cuidando das bonecas, trocava fralda, fazia enxoval, trocava roupa. Tem ainda, esse cuidado que eu tenho ainda. Compro. Agora tem os brechós infantis que ajuda muito. Você encontra peças novinhas. Então você pode estar sempre trocando, né? Esse cuidado continuo tendo. Gosto que ainda tem lá, né? Porque eu vendi bastante. E me conta que a senhora disse que a senhora trouxe 2, né, bonecas para nós hoje, para a gente conhecer o trabalho. Uma chama Luísa e o outro Giron. É um coreano. Coreano. Isso, com a onda coreana, eu Entendi. fiz um coreano. E a senhora me disse que eles têm idade, é isso mesmo? Isso, essa aqui tem 10 anos. A Luísa tem 10 anos. Isso, ela foi feita no começo do meu curso. E ele tem, eu devo ter feito, ele deve ter uns 3, 4 anos. E aí, na hora que a senhora tá cuidando, assim, tem esse laço afetivo mesmo, Tem, né? se a criança chegar, eu escondo. A minha neta, às vezes, quer brincar, eu faço para ela, já dei várias, mas os meus tem que ser, porque é uma coisa cara.
para, pega de mau jeito. Sim. Eu já entreguei bebê, que eu passei uma semana fazendo. A hora que entrega para criança, ali ela já pega. Aí eles falam, mãe, às vezes os meninos estavam perto de mim e falam, mãe, parece que você vai morrer, porque é um trabalho. Aí na hora a minha criança já. Então hoje eu já aviso os pais, falo, gente, bebê reborn não pode ser para criança de 3, 4, 5 anos. Porque dar uma bebê reborn e dar um bebê de R$ 100 para criança é a mesma coisa. Não. Eu aprendi isso com a minha professora. Então, pelo menos 8 anos. Porque é um trabalho muito assim A gratificante. idade, 8 anos, Isso, para vender. porque aí já começa. Quer dizer, a gente vende porque quer, mas a hora que sai dali, entrega, e você vê que a falta de cuidado, então a gente avisa, fala, gente, isso não é um bebê para uma criança tem que ser uma coisa mais leve, né? Então a gente está tendo esse cuidado de tentar passar assim, para não estragar, porque aí acha assim, mas estragou porque foi mal feito. Não foi, foi mal cuidado, né? E como é que nasceu essa paixão pelo bebê reborn? Que nós estamos falando aí já de 15 anos de história. Eu sempre gostei de boneca. Sempre, sempre. Eu sempre gostei. Eu casei, levei minhas bonecas, tudo. E quando apareceu, eu fiquei doida, né? Quando eu vi a Monique Urbanges, que foi que trouxe a técnica para o Brasil, né? E era caríssimo. Então eu ficava namorando tudo. A primeira foi minha mãe que me presenteou. Que ela me deu foi uma surpresa, mas porque eu sempre gostei de boneca. E com essa onda de bebê, eu colecionei muito. Aí eu vi uma chance que não tinha ninguém, fiz o curso e vendi, fiz uma clientela. Então, até hoje ainda tem amigos que eu fiz através de bebê reborn. E a senhora já foi julgada por esse gosto estranho de gostar, de cuidar das bonecas como filhas, Isso né? é De o que levar para mais tem. passear. Isso é o que mais acontece. Isso, pra quê? É adulto mexer com isso, igual às vezes veio e fala, não, eu falo, gente, isso aqui é uma coleção. Às vezes tem gente que gosta de colecionar, igual meu irmão, coleciona carrinho de metal, aqueles miniaturas. Eu acho super bem, ele limpa os carrinhos, ele cuida. Mas a gente, por ser boneca, a gente é julgada. É doida. E não é, né? É uma coisa assim, que a gente gosta desde criança. De cuidar, né, de estar com esse contato com boneca que faz bem. É igual a Roberta falou, faz bem. É terapêutico. E pegando então esse viés terapêutico, eu vou agora perguntar também para a nossa psicóloga Ana Laura. Nós estamos vendo aqui que no caso da Dona Augusta, ela tem a questão do carinho com o boneco, com as crianças que ela constrói, que ela faz, mas ela tem a plena consciência que são crianças, ela tem os filhos dela, ela não tem essa substituição de figura e de papel. Mas a gente percebe que esse carinho emocional, às vezes, se transfere para outras mães, né? Então, principalmente, às vezes, mães enlutadas, mães que não podem, mulheres que querem ser mães, ou homens, hoje tem muito a questão da família homoafetiva, né? Que querem ter um filho e ainda não teve condição de um tratamento, de fazer uma adoção, e às vezes transfere essa emoção para o bebê. Então, o que você me fala, Ana Laura, dessa questão emocional? Aquela família que quer substituir uma criança pelo bebê reborn. Vamos pegar esse lado psicológico aí pra gente abordar um pouquinho. Polêmico, né? Muito boa essa pergunta. Obrigada pelo convite para estar aqui. Eu acho que esse assunto é um assunto bem delicado, assim, porque ele esbarra nesse outro lugar, né? Que é um lugar em que a gente vai se preocupar com a saúde mental. Eu acho que é importante ressaltar que não é sempre, né, que a gente vai precisar olhar para esse lado de será que tem alguma coisa além que precisa ser cuidada no âmbito da saúde mental? Porque tem isso de a gente conseguir ver essas bonecas, né? Ver esse lugar e essa relação como uma boneca, como um ser inanimado, né? E isso ficar claro é muito importante. Quando isso começa a se misturar, é que a gente começa a dar uma atenção maior. Mas acho que é importante também ressaltar que a gente pode usar de estratégia e de instrumentos para poder cuidar da nossa saúde mental, para a gente poder se regular emocionalmente. Então, desde que isso seja acompanhado
pode ser que seja uma boa ideia. Então, como que isso é usado? Como que essa relação é usada? Porque muitas vezes isso pode acontecer no lugar de eu não tô sabendo que eu tô fazendo isso. Eu tô confundindo as coisas, eu tô fora da realidade. Quando sai da realidade, isso começa a ser preocupante. É tipo a pergunta que eu ia até te fazer. Pra mim, assim, no meu ponto de vista, que eu sou leiga, né? Eu não sou psicóloga nem terapeuta, né? Então, pra mim, é nítido o limite. Eu sei que é uma boneca, ou eu acho que realmente é um ser humano, um filho. Eu acho que esse é o limite. Seria isso que você está querendo dizer, explicar para nós, assim, da pessoa saber com que ela está lidando realmente? Isso, ela saber que é uma boneca e, além disso, ela saber que ela está usando dessa boneca para poder cuidar de uma ferida, de um trauma, de uma dor, para se regular, que aquilo está sendo instrumento. É legal esse acompanhamento porque a gente não sabe, né? Não se tem muitas pesquisas, né? Agora que começou a se divulgar sobre isso, tá tendo muitas comunidades, então tá sendo um momento muito legal para poder se pesquisar e entender. Será que isso pode ser um instrumento? Será que isso às vezes piora a situação, né? Então essas pesquisas, elas vão poder nos contar se dá pra gente usar isso como um lugar mesmo de trabalhar uma relação de algo que às vezes uma mulher não pode ter filhos, né? Uma mulher escolhe não ter filhos, mas quer ter alguma relação com uma criança, alguma relação com ser mãe, algum pedacinho disso de ser mãe. Se ela tem um acompanhamento, ela sabe que ela tem essa ferida, ela sabe que isso está sendo usado para esse lugar, pode ser que seja um caminho. Sim. Né? Então, até como acompanhamento, considerando uma mãe que está sofrendo ali o que eles chamam de síndrome do ninho vazio, os filhos se casam, os filhos se vão, ou ao mesmo tempo perde uma criança, você, enquanto profissional, você poderia, inclusive, recomendar a aquisição de um bebê reborn para ajudar nessa ferida? Recomendar, vou precisar dos estudos. Ainda não sei dizer se isso pode ser uma coisa bacana ou se pode piorar a questão. Acho que isso é importante, né? A gente entender até onde isso vai ajudar a se regular. Isso é um instrumento, isso é algo que realmente vai empoderar essa mulher, vai curar ou vai cuidar dessa ferida de algum jeito. E até que ponto isso pode produzir uma disruptura com a realidade, uma psicose, algum lugar mais grave, né? Então, essa linha, né, ainda tá aí, tênue, né? tá tênue, e acredito que é um bom lugar de pesquisa, assim, um bom lugar pra gente entender, mais entender do que julgar. Porque tá acontecendo muito isso, da gente julgar, mas a gente não sabe. A gente tá julgando com o nosso viés social, do que a gente acredita, e um social que é muito machista, que é muito misógino, né? Que já foi citado aqui um pouquinho sobre essa história de eu vou cuidar de um bebê reborn, de uma boneca, eu sou mulher, eu não posso fazer isso, que coisa esquisita. Nossa, cuidar de boneca, isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Mas os meninos podem brincar de carrinho, podem colecionar carrinho, pode jogar videogame. E mulher não pode brincar, né? Não pode ter, assim, cultivar esse lado infantil, porque passou da hora. Passou da hora. A mulher, quando ela cresce, ela vai pegar o bebê que ela vai ter. Ela estava brincando de casinha, agora ela vai cuidar da casa. Então, o lugar de brincar não é um lugar, um espaço para a mulher. A mulher, ela tem que ser responsável. O homem pode. Pode, né? Porque Pode o homem, quando criança, ele pode jogar videogame, ele pode jogar futebol. E quando ele cresce, a gente fala, vai lá jogar sua pelada no domingo, tá tudo certo. Uai, mas por que a gente não pode brincar de boneca? Isso mesmo. Mas assim, a questão, eu acho, essa repercussão social que você trouxe, né, muito bem colocada, né, que é diferente, por isso que é tão rico a gente conversar sobre esses temas, né, porque aqui a gente trouxe a visão, né, da Dona Augusta, que trabalha com isso, que cuida dessas bonecas, né, que tem esse carinho, e trouxe você também para posicionar no quesito, assim, realmente psicológico, terapêutico da situação. Porque a gente vê assim, né, por exemplo, vou dizer para mim, né, eu leio lá uma reportagem, a mulher leva filho bebê reborn no pronto-socorro. Outra, minha filha tava lá na praça, o nariz dela entupiu. A hora que você lê esse tipo de reportagem, você pensa, gente, a pessoa tá faltando parafuso. Você chega a pensar isso, né? Isso eu falo, é o coletivo mesmo ali, né? Julgando sem saber e sem
saber realmente o que está acontecendo num contexto geral ali, ou particular de cada um, né? E essas pessoas não tem, eu acredito também, né? Até olhando pro lado de quem está julgando, não tem como pensar diferente. Né? Porque eu vou falar, até eu mesma pensei, como assim levar o filho pro pronto-socorro, gente? Mas aí já ultrapassou a barreira Isso. do elemento boneca, do elemento vou usar um objeto para me curar, Isso. para uma questão de não, é um ser vivo. E não é um Isso. ser vivo. Porque ele não vai, né? Ele não precisa de um auxílio no médico de pronto-socorro. Agora, se eu quiser fazer na minha casa, né? Montar um lugarzinho para poder cuidar da saúde, mas entendendo que não tem isso, tem mais a minha necessidade. Porque, como a boneca é inanimada, é muito da minha necessidade. Eu que gostaria que ela tivesse isso, que ela precisasse daquilo, que eu montasse. Então, eu vou montando para que isso possa surgir na minha relação com a boneca e eu possa viver aquela experiência nas limitações dessa experiência, né? Dessa relação. Sim. Mas eu acreditar que ela precisa de um pronto-socorro, né? Ou entrar na fila do SUS para isso, já pode ser que a gente tá vendo um lugar de desconexão com a realidade e aí já começa a ficar um pouco mais grave essa história. E tirar a oportunidade, às vezes, de uma criança que estava passando Que realmente tá mal, ser precisando. atendida. Eu ia perguntar isso pra senhora. Eu se- vi a dessa senhora- maneira. A senhora já atendeu alguma mãe, né, de bebê reborn, assim, que realmente acreditava que era Não. mãe desse boneco? Das clientes da senhora. Não, É. não, isso aí a gente vê. Tem uma amiga que ela é do Rio de Janeiro. Foi logo no começo, ela começou. Ela levava no pediatra, mas junto com a filha. Ah, ela levava Ela o bebê. levava o bebê, ela levava a filha e levava o bebê. E tirava foto com o médico. Mas ele Aí consultava? ele brincava, punha o bebê na balança, tal. Mas assim, ela levava a filha. E com Entendi. isso ela tirava foto. Aí ele atendeu também o bebê. Era bebê Ah, é. dormindo, eu nunca gostei de bebê dormindo. Porque ou é Nossa bebê Senhora. acordado ou é dormindo. Dormindo eu Dormindo deve sempre ser, achei assim, estranho. Esquisito. Não gosto. Eu fiz pouquíssimo, que eu sempre fazia a pessoa mudar de ideia. Sabe? Não, é muito. E Parece assim, que o bebê tá conflito- morto, né? É, Isso que eu ia falar, bem, mas, gente, já não basta assim, porque eu tenho um pouco, assim, de agonia, assim, dependendo da boneca, né? Aí coloca uma boneca dessa real, dormindo, é defunto. mas tem umas que são assustadoras mesmo. É, Eu nossa mesmo nunca tive. Ai, que bom que a senhora tá falando, porque eu Nunca acho super assustador Eu nunca também. gostei. Aí as meninas, quero dormir. Eu falava, não, mas olha tão que é lindo um olhinho dormindo, não tem aberto. cílios e tal. Aí, pode fazer. Mas quando temava, eu fiz uma, ficou linda também. Mesmo? Mas assim, eu não gosto. Eu também acho que parece um bebê natimorto, que a gente já viu. Ah, Assim. credo. Então, não. Mas assim, ela levava, mas a gente via que ela estava consultando a filha. Eu ainda falava, Rejane, você. Ai, mas ele brincou, ele também. Porque foi no começo, isso Uhum. 15 anos atrás. Então, até pro pediatra, que lá era novidade, né? Mas o bebê de- era dela ou era da filha? Era dela, Era era irmão da colecionava, era irmão da filha, porque ela tinha menininha, né? Mas assim, só esse caso que eu conheço de levar, mas Sim. assim, mesmo o dia foi só essa vez, ela, não, mas não vou fazer isso mais, não. Uhum. Mas eu Sei. discordo desse tipo que tá levando, Sim. desse negócio de levar em médico, de dar mamadeira, não. Então isso aí tá fugindo mesmo, a realidade. Uhum. Não foi o intuito. Isso aqui é um bebê de coleção, de adulto, eu sempre pus Uhum. isso. Isso aí é uma coisa para adulto ter, para pôr na cama. Eu vendo muito para mãe que às vezes os filhos cresceram, aí não, eu quero colocar no meu quarto, tudo, mas daí partir para esse lado de médico, de parto, aí Nariz entupido. complica. Não, aí é sem noção, né? É uma coisa sem noção. E uma coisa importante você comentou então que a maioria, assim, todo mundo tinha essa noção de realidade quando comprava Que as suas bonecas. que é uma boneca de adulto, que às vezes era para dar para criança, mas tinha que olhar, tinha que ter cuidado. Nunca tive caso de falar, vai meu filho, não, é sempre. Só que assim, a gente manda certidão de nascimento, um talquinho, fralda, para poder o dia que nasceu, tudo esse cuidado tem com a coleção, mas é só. Mas esse cuidado da certidão de nascimento, talco, ele
ele vem com caráter lúdico. Ele não vem com aquele caráter de realidade de que Não, nasceu é o seu mesmo filho. porque a gente manda manual de cuidado, que não pode tomar sol. Então tem ali o dia que nasce, para a pessoa ver aquela. Mas não é para falar que é é mesmo para ter noção que comprou quando, que, né? Porque às vezes a gente tá achando, né, por causa da repercussão na mídia, que a maioria das mulheres que Isso. estão tendo essas bebês são mulheres que tá tendo essa disruptura com a realidade. E às vezes vai ver, não é. Elas têm noção do que tá acontecendo e é a mídia, né, o contexto social. O estranhamento de uma mulher brincando com uma boneca e trazendo, né, uma presença disso no dia a dia dela, aparecendo com isso, que faz com que a gente comece a achar que é loucura, né? Que é estranho demais, né? Mas assim, eu já vi também reportagens fazendo link com essas bonecas, né? Igual eu li esses dias, a mulher se casou com um boneco de pano e ele atraiu. Então, assim, eu acho que também tem uma sociedade adoecida. Eu acho que não é a maioria, vamos confiar que não seja, né? Que a maioria das pessoas. Tem que dar uma pesquisada Vamos também. confiar nessa estatística aqui, que não é a maioria, mas eu vejo muita gente rompendo essa linha da realidade, casando com o boneco, achando que o boneco traiu. Eu queria saber como que o boneco traiu a pessoa, né? Achando que o bebê realmente está precisando de um pronto-socorro, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Esse lugar, essa frase, esse termo é muito importante. Sociedade adoecida. Achei muito importante, porque realmente, né, a gente tem esse adoecimento que é social, inclusive, né? As necessidades que a gente tem enquanto ser humano nas relações são muito importantes e muito negligenciadas na cultura que a gente vive. Uma cultura, como eu citei, né, que é machista, mas que também prega a lucratividade em prol da saúde mental, em prol do bem-estar emocional. Então, esse cuidado, né, a saúde mental, a saúde emocional, ela é nova. Ela é nova, ela vem aparecendo há pouco tempo, vem ganhando espaço há pouco tempo e ainda está no comecinho. Então, o que é repercutido socialmente, na verdade, é adoecedor. É adoecedor das necessidades. Se eu tenho uma necessidade relacional, de afeto, de carinho, mas eu sou, por exemplo, um homem, eu não vou falar isso. Eu não vou falar pro meu amigo que eu amo ele, eu não vou ficar encostando. Ou, dependendo da cultura que eu vivo, eu não vou ficar demonstrando afeto, eu não vou pedir afeto, pedir carinho. Não, tem que vir de livre e espontânea vontade, senão não vale. Então, tem muitas coisas que a gente carrega na estrutura social e que vai passando para nós e que a gente vai carregando, vai nos bloqueando, que impede a gente de ter uma relação assertiva e verdadeira e suprir as nossas necessidades. Isso vai se amontoando, né? E vai fortalecendo e acionando em pessoas que já têm um gene, já têm uma questão mental, né? Já tem um transtorno mental ali, uma questão genética envolvida. Aquilo vai aparecer por causa do contexto social, né? Porque os transtornos mentais, eles não são 100% válidos só porque não é genético, ele não é 100% genético. Construído também? Sim, ele precisa do social para ativar aquilo, né? Principalmente, né, esses de psicose, depressão, enfim, né? Isso tem um fator genético que pode ser medido ou não, depende também, a gente não tem uma ciência exata sobre isso, mas é o social que vai desencadear isso. Então, o social adoecido, ele vai desencadear transtornos, doenças, questões de ruptura com a realidade, enfim. Então, é um combo tudo isso, né? Que vai causando isso que a gente olha e fala, nossa, que coisa estranha, né? Mas tem todo um contexto antes disso, né? Ô, Ana Laura, me tira uma dúvida, assim, até como opinião sua. Diante desse contexto que tá, essa sociedade adoecida de um lado e esse boom de internet e fama a qualquer custo, você acha que as pessoas realmente estão adoecidas ou faz qualquer negócio para ficar famosa? As duas coisas valem? As duas coisas juntas? Assim, essa coisa das redes sociais, né? De ficar famosa, de aparecer nas redes sociais, é muito adoecedor, né?
Porque isso de aparecer nas redes sociais todos os dias, a constância, o que eu mostro nas redes sociais, muitas vezes precisa ser editado, precisa ser camuflado, precisa ser... Não pode ser eu, então eu começo às vezes a me misturar com aquilo, quem sou eu, quem não sou, quem não sou eu, o que eu posso ser, o que eu não posso ser, né? Então isso daí mexe muito com a gente, né? Então as redes sociais, elas vêm com um boom e se você não está lá, você perde um lugar, você não pertence. Não pertencer é adoecedor, é dolorido demais para o ser humano. Nós somos seres gregários. A gente precisa pertencer para poder mata sobreviver. para pertencer, né? Já dizia Bert Helling, né? Morre, mata para pertencer. Sim, esses grupos, né, do Bebê Reborn é o quê? É um lugar de pertencimento, é um lugar em que eu me sinto aceita, em que eu vejo alguém parecido comigo, que pensa como eu. Então, São verdadeiras comunidades. são as comunidades. Então, as redes sociais, elas vêm nesse lugar também, né? Eu quero pertencer a esse espaço, eu faço o que for para poder sobreviver pertencendo a esse espaço, né? Esse lugar de sobrevivência e pertencimento é muito importante, muito complexo quando a gente entra na sociedade atual, né? É uma coisa mamífera, mas ela, quando entra na sociedade, nas relações, ela fica muito mais complexa, né? Uhum. Augusto, eu queria te perguntar, dá para viver de bebê reborn? Eu digo, falando já na questão do mercado, assim, Do de... financeiro. porque Já deu. eu ouvi falar que uma boneca dessa custa de 4 a 10 mil reais, dependendo da... Quando eu comecei, que eu fiz o curso, que eu comecei a vender, foi muito bom. Eu tive, assim, uma época, eu construí algumas coisas. Hoje, não mais. Hoje, você tem que tá pulando porque o mercado ficou uma coisa, assim, bem muito de fora. E com preço que a gente não entende como que consegue vender. Então, não tem mais como você competir. Então, quem vai te procurar é quem coleciona e gosta mesmo de um trabalho feito à mão. Porque hoje as fábricas mandam em séries e num preço irrisório, que eu não pago um kit. Eles mandam uma boneca. Para criança é ideal, mas vira essa mistura. Então, é onde eu falo que hoje eu ainda trabalho muito porque eu faço restauração, reforma das que eu vendia antigamente. Estou com 2 lá terminando essa semana, uma está só faltando o cabelinho. Então, hoje eu ainda consigo me manter porque eu faço reformas. Porque se fosse só do mercado não tem tem como mais. sobreviver, Mais não não. tirar, assim, o seu mensal ali. Não tem mais. com as Porque agora é bonecas. muita gente, oferece demais, é muita. Onde você abre, tem. E mesmo que chegue uma coisa que não gosta, eles estão comprando. Então ficou assim, ficou um mercado, como é que eu te falo? Ficou desleal. Saturado, ficou Ficou saturado. desleal, porque Desleal. a gente faz com carinho, a gente faz com agulha, colocando fio a fio. O mercado manda com peruca, com aquelas máquinas que colocam. Não é cabelo de verdade isso aí não, né? Esse aqui é meu. Sério? Esse aqui, porque o meu bebê, esse aqui foi meu. Agora o Tô outro chocada. é mohair que chama, é importado. Agora o do Giro é meu cabelo. Gente, Por isso, aí, muitas vezes puxou a mãe. eles quiseram comprar já chegaram lá, eu quero. Eu falo, não, esse aqui eu não vendo, não. Esse aqui Olha é meu. Ô, dona Augusta, e as outras clientes da senhora já tiraram o próprio cabelo para fazer os bonecos? Já, isso aí é muito Olha. normal. Da filha, deixa crescer, corta, coloca, faz um bebê para a filha e coloca o cabelinho dela. Isso é muito normal. E é uma coisa prazerosa. Você entregar, né? Fala, põe cor de olho, elas vão escolher cor de olho, elas colocam o cabelinho, corta. Isso tem tudo um trabalho. Aí depois guarda. Tem bebê que eu fiz 8, 10 anos, a mãe me fala que tá lá intacto, que a filha cuidou. Então, tem muito isso. Sim, E esse colocar. cabelo natural, ele tem que ser lavado, tratado? Ele é tratado a hora que coloca nele, né? E a gente faz. Mas geralmente elas lavam, né? Já corta, já traz limpinho, é só colocar mesmo. E geralmente quando é de criança é fininho, então é até prazeroso, não dá trabalho. É gostoso de colocar aqui rapidinho a gente faz um implante. Rapidinho assim, né? 2, 3 dias. Implante. Olha, o implante. com Inclusive, agulha.
Dona Augusta, até pegando esse gancho, que a senhora falou que reforma os bebês. Reforma. A maioria das clientes da senhora são fiéis de ter os bebês por anos? Como é que funciona? Tem, muito, por anos. Tem as crianças que são cuidadosas. E chega mesmo, é quando. Porque com o tempo vai penteando, aí o cabelinho vai ficando mais ralinho, porque sai. Eu mesmo ensino, falo, não passa pente, só escovinha. Porque o pente você puxa, ele vai tirar o fio. Sai o fio. Aí faz uma pintura nova, que às vezes com o tempo ela vai ficando. Mas eu recebo muito assim, precisando de uma limpeza, de um cuidado, tudo. E novinha. E o trabalho assim, aí a gente coloca uns cílios de novo, mas em geral a boneca chega do jeito que ela saiu assim, corpinho inteiro, tudo, é só mesmo aquela manutenção. Uhum. Ana, doutora Ana, não vou te chamar de doutora Ana, já tô íntima. Doutora Ana, eu queria te perguntar uma coisa. Me veio aqui uma pergunta, pegando também esse gancho da Augusta, né? Do cabelo, dos cílios, da cor do cabelo igual. Eu li também que existem mães dessas bonecas, né? Que imitam, pedem para imitar, por exemplo, um bebê ou uma filha, ou um filho que faleceu. Né? O filho faleceu, a filha faleceu, o bebê morreu ali, e aí, né, pede para que seja reproduzido esse filho na boneca. Queria saber, assim, na sua opinião, qual seria o perigo disso? Psicologicamente, eu imagino que deve ser algo realmente de atenção, né? Deve realmente alguém que precise de um acompanhamento, assim, de perto. Eu iria perguntar, assim, como tá essa história na vida dessa mulher, né? Porque às vezes ela já fez, né, um tratamento, ela já fez acompanhamento, ela tá entendendo os riscos disso, ela tá entendendo esse lugar e esse bebê, ele vem num outro lugar que não o de ocupar o espaço do filho, porque o perigo pode estar aí, né? Vou ocupar o lugar do meu filho que faleceu com um boneco. E aí a gente pode ficar preocupada, né? Ficar atenta para se não tá misturando as coisas. Será que isso vai dar certo, né? Porque não vai ser o filho. E aí, quando não for, o que a gente faz, né? Então, esse lugar de atenção é muito importante. Por isso que eu acho que é legal esse acompanhamento, né? Pra gente entender como tá essa dor desse filho. Por que que você quer que o bebê pareça com o filho? Não é remédio pro seu luto, né? Qual que é a intenção? Porque não é. Né? Uma boneca igual o filho não vai ser remédio pro luto. O luto precisa ser vivenciado. Sim. E será que não vai doer mais você vivenciar todos os dias o seu filho morto nos seus colos? Nossa, pois Lembrar é. dele vendo. Então, Então é uma coisa assim, é muito simbólica, é muito do simbólico, né? Então cada um vai carregar o seu simbolismo, a forma de lidar, a forma de se relacionar. Então esse acompanhamento, ele é muito importante. Então, talvez quem for fazer a boneca, eu diria assim, dar uma investigada, sabe? Talvez seria legal dar uma investigada, saber, porque às vezes compensa indicar, né? Falar, não, será que não seria legal você fazer isso acompanhada de algum profissional? Porque às vezes as pessoas que fazem a boneca nem sabem, né? Ou estão sabendo, mas não sei o que eu faço. E eu faço o que com isso, né? Eu tô vendo que pode ter alguma coisa aí. Então, nesse lugar, talvez seja interessante procurar, indicar alguém para essa pessoa ter um acompanhamento. Acompanhamento psicológico e, em alguns casos, talvez um acompanhamento medicamentoso, se houver psiquiatra essa mesmo, né? desconexão com a realidade, um psiquiatra, né? Esse acompanhamento talvez seja interessante. E, Augusta, a maioria das suas clientes que procuram são simplesmente apaixonadas por bonecas ou vem realmente clientes querendo tratar algum trauma, algum luto, Não, perda? só uma vez que eu nem foi a cliente, foi a criança, foi a Roberta que falou comigo, falou, mãe, na igreja que ela estava indo na época, uma mulher tinha perdido o bebê e a filha estava esperando muito pelo irmão. E ela falou, mãe, tem como você doar? Eu falei, tem. Ah, então você vai levar? Eu falei, não vou aparecer, eu vou. Aí mandei, fiz um bebê menino, mas nada parecia, não. Mandei um bebê para ela, porque ela estava muito triste e disse que aquilo lá foi. Então isso até me emociona, porque tirou a criança, parece que ela tinha 6 anos, estava guardando muito pelo irmão. Só aconteceu isso. De ser uma coisa para colocar no lugar de um. Mas ali ela a criança, viu que era uma boneca, tudo, mas para ela foi o consolo de ser um bebê reborn na época.
Mas minhas clientes mesmo é mesmo só para dar de presente para a filha, para a mãe. Já fiz bastante para as filhas darem para as mães, que as Olha mães só. gostam de boneca. Vou levar para minha mãe também, tem bastante. Já fiz bastante. Mas assim, para colocar, não foi só esse caso mesmo que mandei para criança, porque tinha perdido o irmãozinho. A mãe perdeu o Bem bebê. triste, né? Ô, Ana Laura, e puxando esse gancho dessa criança de 6 anos, ansiosa, esperando pelo irmão, e no lugar do irmão recebe um boneco reborn. Como é que seria a visão da psicóloga aí? Terapia. Sim, com certeza, né? Porque essa criança estava esperando, ela tinha expectativas, né? Não, chega um bebê, e aí? Né? Como que esses pais também lidam com essa criança e falam, ó, então, não vai ser uma Porque criança... 6 anos já tem a consciência do que é um irmão, de verdade. Tem uma consciência, já tem uma espera, já tem um entendimento, né? Convive com outras crianças, né? Então já tem uma consciência e aí recebe um boneco. E aí que confusão é essa? Porque às vezes Ensinando o filho a ser doido, já desde pequeno. colocar esse boneco e não explicar, né? Não explicar, não orientar, não ajudar. Olha, a mamãe perdeu. Né? Sim. Como que é isso de perder? O que é isso de perder? Como assim perdeu? Não tinha uma cegonha? Não tinha um... Então, essa elaboração, às vezes, ela demanda tempo. Assim, muito tempo. Conversa um pouquinho, depois conversa mais um pouquinho, né? E às vezes não dá para os pais fazerem isso porque os pais estão enlutados. Às vezes precisa desse acompanhamento de alguém que possa ajudar essa criança a entender. E pode ser junto com uma boneca. Então, vou colocar uma boneca também ali para poder mediar através do simbolismo, porque as crianças respondem muito bem, né, ao simbolismo, embora ele esteja presente em todos nós, né? Então, esse lugar pode ser muito rico, mas o perigo é colocar aquilo para tampar um buraco, para tentar fingir que não aconteceu. Não quero que minha filha saiba disso, meu filho viva esse luto, essa tristeza, então vou botar um boneco, porque assim ele vai ficar feliz e não vai viver. Aquilo vai aparecer, aquilo marca, a criança entende por outros lados o que está acontecendo e aquilo não elaborado pode se tornar, né, uma coisa muito mais traumática, né, na vida dessa criança mais pra frente. E eu queria voltar um pouquinho naquela questão da sociedade adoecida. Porque além desse burburinho que veio nas redes sociais, né? Até foi bom porque a senhora Augusta, ela trouxe uma visão para nós totalmente diferente do que se vendeu essa semana, né? Com essas bonecas e tudo. Foi muito bom. Mas voltando, né? A gente leu também sobre o Senado querendo voltar, dia da cegonha do bebê reborn, Rio de Janeiro aprovando o dia do feriado do bebê reborn, da cegonha reborn. Então, assim, tá, a sociedade está adoecida, as pessoas estão, né, nesse surto psicótico coletivo e o judiciário aplaudindo, dando ênfase para isso. Eu não tô entendendo, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, para mim, nesse contexto, assim, da sociedade mesmo. O que que tá acontecendo Nessa mistura, né? dessa mistura? Ou desse incentivo, né? Desse incentivo. Essa sociedade adoecida, assim, ela tá adoecida há muito tempo, né? Desde os primórdios. Desde, né? E ela vai se manifestando de certas maneiras, né? Essa lei, ela me faz pensar que nós temos uma demanda. A gente está tendo uma demanda social, né? Os bebês reborn, né? Essas coisas que a gente está vendo nas mídias, né? Há muito tempo existe, mas está tendo uma... Por que existe, né? Por que ficou tão famoso? Por que tem tantas mulheres procurando ou estiveram procurando, né? Então, existe uma demanda. Então, eu iria questionar por que existe essa demanda, de onde vem essa demanda, qual que é a quantidade de pessoas que procuram, né? Que estão atrás, que tem essa demanda, para poder entender se ela cabe num espaço jurídico, por exemplo. Porque acaba que o espaço jurídico, as leis, né, elas precisam de elas estão conectadas com a quantidade de pessoas, né, o lugar que aquilo ocupa na sociedade. Então, se vira uma lei, será que não está sendo uma demanda muito alta? E essa demanda vem de onde? Vem de uma mulher que quer brincar? Vem de uma mulher que está trazendo a possibilidade de poder brincar? Ou ela vem de uma mulher que não pode ter filhos e está confundindo e trazendo essa desconexão com a realidade?
acho que isso vai convidando a gente a pensar se é por aí que vai, né? Se o jurídico entra nesse lugar, se não é, não cabe entrar com questões de lei e tudo mais. Faz sentido? Porque a Muito. atualização jurídica, ela vem exatamente da evolução da sociedade como um todo. Então, uma lei que fazia sentido lá em 1500 não vai fazer mais sentido hoje, né? Então, antigamente ninguém viajava com pet. Hoje nós temos uma legislação aí protegendo o direito do pet de viajar junto com seu tutor. O pet ali vai estar sendo equiparado a um ser humano, não é só um ser vivo mais, ele é um filho que aquele tutor está carregando. Então, da mesma maneira, eu vejo que está chegando ao tema dos bebês reborns. E aí fica a pergunta: seria coerente fazer uma certidão de nascimento registrada em cartório para um bebê reborn que é um objeto? Pergunta para as duas, né? Gostaria de ouvir das duas essa resposta. É complicado, porque é uma boneca. Se a moda pega, eu acho que isso aí é inviável. Não tem. Você fazer certidão num cartório, já levar no médico eu já achei um absurdo. Eu acho, igual eu estava falando, que hoje elas buscam muito, buscar likes. Eu quero entrar nesse meio, eu quero ser blogueira e eu preciso entrar. Então estão buscando formas de alguma maneira, chamar atenção. Porque isso só pode ser para chamar atenção. Isso aí não existe. Você passear, você fazer. Mas aí agora entrar nesse mérito de fazer dia, de feriado, eu acho que ele é para tirar um pouco também daquela confusão, daquele foco. Então você pode ver que agora só fala nisso. Foi no Rio de Janeiro, né, que lançaram um feriado municipal. E já tá, diz que já foi. Já entrou em vigência. Eu penso como a senhora, a massa, eu vou falar, ela é emburrecida. Sim. Vamos dizer assim, o coletivo, parece que eu tenho a sensação que o coletivo não precisa pensar. Não Coletivo deve é uma pensar. manada. Não precisa pensar. O coletivo não precisa pensar. E aí, para o coletivo não pensar, a gente dá palco para esse tipo de situação. Pra Isso me tirar o foco ali. Isso me vem tá. muito, né? Eu Tem um problema vejo de dessa saúde, forma. tem um caos na nossa saúde, na nossa educação, mas vamos falar do dia do bebê reborn. Aí a massa que não pensa, que não quer pensar e não faz questão, entra na onda. E aí o legislativo, o judiciário, o executivo se beneficiam com isso. Para mim é isso. Acho que tem uma questão mercadológica envolvida também, né? E acho que aí entra o perigo, né, de se fazer esse tipo de movimento sem um estudo antes, sem entender as repercussões psicológicas, emocionais nas pessoas sobre esse movimento. Então, precisa andar junto, né? É uma questão muito delicada. A gente não sabe a individualidade de cada pessoa que tá comprando um bebê reborn. Cada mulher, cada homem, né? Então, se esse entra nesse mercado, né, no mercadológico, no divulgar, né, para poder, agora tem essas empresas, né, que fazem rapidinho, já faz e já vende, então, quanto mais eu divulgar isso, mais eu vou conseguir vender, então, e a saúde mental, e o bem-estar, e a consequência disso. Então, eu fiquei pensando se essa coisa também se enquadra nesse lugar de colocar um dia para isso, chamar muita atenção com Certidão relação de a isso. nascimento, como a Mari disse. O cartório entra na história. Então, tem uma coisa também que pode estar envolvida com o mercadológico da situação e que não leva em consideração as repercussões psicológicas, né? Eu acredito que isso precisa de tempo, de estudo, é uma questão social. A gente precisa ver a longo prazo onde isso vai dar. Isso realmente vai ser legal? Isso vai atrapalhar? Né? Essas pessoas precisam de apoio, precisam de orientação. Isso não se sabe ainda, né? Então, para poder tomar a decisão como uma lei, pode ser bem arriscado fazer isso. E nesse caso eu até defendo o judiciário do ponto de vista dos julgadores. Porque se a gente pega um advogado hoje que entra com uma petição para pedir pensão alimentícia para um bebê reborn, que é algo que não temos lei sobre isso, mas o julgador vai ter que se posicionar, ele vai ter que transformar jurisprudências, né? Como que ele vai fazer isso trazendo a sanidade? Começou lá com um advogado que começou errado.
O advogado tinha que ser o primeiro a falar assim, então, meu querido, vamos começar pelo psicólogo, vamos passar por um psiquiatra, porque o máximo que a gente consegue aqui hoje, em vez da pensão alimentícia, é você trazer o quê? Valor ao bem na hora de dividir. Ah, seu carro vale 50 mil, seu bebê vale 10 mil? Então, ok, nós temos um patrimônio aí de 60. Hoje eu vejo que é o máximo que conseguiria. O que você acha, Su? Eu acho assim, com certeza, né? Nós que somos da área do direito, a gente sabe, né? Chega de tudo no escritório e chega de tudo no tribunal, né, Mari? Chega de tudo pra nós, assim, coisas bizarras, né? E Bizarras. pedidos esdrúxulos, vamos dizer assim, né? Mas eu ainda acho que o judiciário às vezes peca no sentido de incentivar, como, por exemplo, uma criação de uma lei dessa. Porque no final vai transbordar em cima dele, né? E de nós que trabalhamos. Mas então eu acho que deveria ter, sim, uma conscientização no que levar para frente, né? No caso, não é nem o judiciário, é o legislativo, né? O que eu vou levar, né, para acalmar, ou sei lá, ou para sanar, ou para atrair essa massa, né, esse coletivo. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado nesse sentido, né? Porque como a doutora Ana colocou, há uma sociedade adoecida desde os primórdios. E será que o legislativo não está usando o subterfúgio da grande massa também para aparecer? Pode Também ser para também, inventar vender, e criar uma lei e ter a popularidade, a notoriedade? E aí a saúde mental não Pro importa. bege. Não tô E nem as aí. outras coisas que precisam ser resolvidas vão ficando para lá, porque o bebê reborn alcançou o O alto. auge. Aí só se fala nisso, só se faz reportagem. Com isso, vai se esquecendo do que tem que ser mesmo resolvido, que é saúde, que é a criança na escola, que é a ajuda que a gente vê hoje, que precisa de pessoas especializadas em escolas que estão tendo tanto caso de crianças autistas. Então, aí, criar uma lei deixando de cuidar da criança mesmo é uma coisa horrível. Ô, dona Augusta, e toda essa mídia prejudicial do bebê reborn, trazendo aí essas pessoas que deturparam a finalidade, prejudicou os negócios da senhora? Ah, e não prejudica, porque a gente trabalha mais é para criança mesmo. Igual eu te falei que hoje eu prefiro reformar, porque a expectativa da reforma é bem melhor. Porque se você trabalhar com a emoção da pessoa, ela te encomenda o bebê, eu sempre entreguei, graças a Deus, sempre a pessoa gostou. Mas tem hora que você vê que às vezes não era aquilo. E a reforma não, de toda maneira que você entrega, a pessoa fica satisfeita. Porque vai levar, trazer um bebê que está usado que tá e vai levar um bebê novo, porque eu faço todo novo. Então hoje eu prefiro trabalhar com a reforma. Mas Então, não prejudica. a senhora acabou de falar que entrega mais para crianças, mas a senhora Isso. indica o bebê para adultos. Criança que eu falo assim, é 10 anos, 12 anos. Agora, bebê, igual uma vez, eu vendi só uma vez para uma bebê. E a bebê ficou linda. E era para uma menininha de. Ela estava no bebê conforto, entregou e foi a que puxou a perna, tudo. E eu quase morri. Nossa Senhora. Ali eu me policiei, falei, já, agora, se for Matou para o bebê. criança. O Aí eu bebê já vi matou. Matou idade minha que obra de é. arte. Não, essa idade é melhor você dar, porque eu aprendi com a minha professora, isso é melhor. Até 5 anos, você dá um bebê da estrela, você dá, porque vai fazer, ela vai gostar. Agora, 8, 10, 12 anos, já eu falo criança, mas aí eu já reformo aquela que eu já fiz com 8, hoje ela tá com 15, mas já fiz bebê, já reformei para menina de 15 anos entrar com ele. Foi lindo. Ela ganhou quando era pequena e reformou e entrou nos 15 anos com o bebê reformado, com coisa. Então, esse tipo de coisa eu não apoio, mas é dia, é feriado, é hospital, eu acho que isso aí tá confundindo, Passou né? A do bom pessoa senso. Tá, isso aí não. Ana, eu quero te fazer mais Certo. uma pergunta, assim, pra gente encerrar. Infelizmente, a conversa tá tão boa, né? Dava pra gente ficar aqui mais um tempo. O que você me diz desses adultos, né? A gente conversou um pouco sobre isso, que gostam de brincar, né? Que querem brincar, que eu, por exemplo, adoro um videogame. Adoro brincar. Mas né? detesta boneca. Eu odeio, morro de medo. A distância aqui pra mim tá segura, assim, mais ou menos. Então, assim, eu queria saber, assim, qual que é o que é saudável, né, de um adulto, né, reviver essa infância, buscar esse lugar, às vezes, né, com a boneca, um videogame, um carrinho, e o que é adoecedor, o que não é normal, vamos dizer assim.
Que legal você trazer seu exemplo, porque eu acho que isso conta como é individual. Uhum. É individual para cada um, o que é brincar, o que não é, o que é legal, o que não é. Mas que todos nós precisamos desse espaço lúdico, desse espaço de divertimento. O que é brincar, né? É eu me conectar com uma parte que não é responsável, que não é obrigada. Isso existe muito, né? A gente cresce e parece que acabou, a vida é isso. A vida é se responsabilizar e a vida é fazer o que precisa ser feito. E a gente se desconecta do nosso desejo, da nossa liberdade, da nossa criatividade. Quando a gente brinca, a gente lança a nossa criatividade ali no mundo, né? Então eu pego a boneca, eu finjo que ela tá fazendo isso, que ela tá fazendo aquilo. Vou jogar um videogame, histórias de videogame super elaboradas, muito legais. Vou jogar uma bola com meus colegas. Ai, a gente solta, né? Enfim, N coisas, né? A arte aqui também, né? É um lugar de talvez você se conectar com isso que a gente chama na análise transacional de criança, estado do ego criança, que é um lugar que a gente se conecta com a criança que a gente já foi, e quando a gente brinca é essa criança saudável, essa criança leve, essa criança autêntica, espontânea. Se a gente não tem isso no nosso dia a dia, a gente se torna uma pessoa sem vida, né? A gente vai perdendo um pouco a vida, o brilho, né? A criatividade, ela faz coisas no campo do trabalho também. Então, é necessário que tenhamos esse lugar de soltar, de liberar, de brincar, de divertir, de acessar essa criança. E pode ser no artesanato, pode ser nos jogos e tudo mais. O problema é quando a gente não tem só estado do ego criança, a gente tem estado do ego adulto, a gente tem estado do ego pai. Então, a gente tem outras áreas dentro de nós, a gente tem outros jeitos de estar no mundo. O problema é quando eu acho que tudo é brincadeira. Então, eu tô na vida adulta, tenho as minhas responsabilidades. Aí eu vou achando que isso aqui é uma brincadeira, que isso aqui não serve, que eu posso agir de qualquer jeito, que eu posso sentar de qualquer jeito, que eu posso falar de qualquer jeito. Então, eu não regulo as minhas emoções, eu sou, desrespeitoso, enfim, faço do jeito que eu quiser. Então, a gente vai entrando numa criança adoecida e uma não conexão com aquilo que é necessário ali naquele meio. Então, o adoecimento, ele vem do não saber os limites de cada coisa, né? A gente precisa ter. Até porque não ter é o que se propaga na sociedade e que é um dos pontos que nos adoece, né? A gente julga esse lugar de brincar. Só os homens podem, né? Podem levantar nesse essa ponto. conversa não, a gente também tem direito, viu? Eu gosto de brincar, gente. É muito... Eu gosto do meu videogame, gosto de soltar pipa, eu gosto de umas coisas assim. Isso precisa ser também mais fortalecido entre nós mulheres, né? Então, mas isso precisa existir em todos os seres humanos, porque isso existe dentro de nós, isso traz leveza, isso traz equilíbrio. É a coisa do eu trabalho, eu preciso do descanso até para trabalhar. É louco isso, né? A gente fica achando que descanso é o oposto do trabalho, mas ele ajuda a gente a trabalhar. É a mesma coisa, né? O negócio é quando a gente confunde, não tem limites adequados, mistura, a gente não tem a capacidade de ter espaço para tudo isso, né? Algo aí pode ser que tenha saído do lugar e a gente possa estar caindo num transtorno, numa questão mais séria e que precisa de um acompanhamento. Ô, dona Augusta, e para a gente finalizar, duas coisas. Primeiro, eu quero que a senhora traga uma frase, uma opinião, um pensamento para aqueles que julgam o seu trabalho, né? Para mostrar o que é realmente o seu trabalho e que a senhora apresente os filhos, o seu trabalho com tanto carinho. A frase é assim, é porque isso aí envolve muito, assim, dedicação. São horas dedicadas, é trabalho, é assim, não é falar assim, é fácil. Então, o respeito tem que existir. Eu não gosto, eu sempre falo, em todos eu uso. O que não é bom para você pode ser bom para mim. O que você não gosta, eu gosto. Eles perguntam muito, que eu assisto muito drama. Me fala um drama que você odiou. Eu falo, não odiei nada, porque você pode ter gostado. Então, eu tenho essa concepção, que o que não é bom para você pode ser bom para mim, e o que é bom para mim. Então, para as pessoas, que isso envolve muito, assim, muita dedicação. A gente acaba deixando, às vezes, a família de lado para estar trabalhando, tudo. Então, isso aí, assim, que respeitem mais, que não gosta, mas pelo menos passa. Não gosto, mas ela tá fazendo, tem quem goste né? E vida que segue, cada um tem que ter seu espaço. Eu não posso limitar, eu não gosto, você não pode gostar. Não, cada um tem a sua escolha.
E eu escolhi assim, né? E apresenta faz bem. pra gente, então, a A Luísa. Luísa, que a Esther colocou Pode o tirá-las nome. da... Pode tirar. Pode tirar, Você vai pessoal. ficar com Eu tô aqui, tô bem. Olha aí. Gente, olha só. Não, eu fiquei impressionada E com o até o nariz. peso, né? É peso de bebê. E esse aqui foi porque dos meus dramas. Esse aí eu gostei, que é o do cabelo da Esse- senhora. Esse é o Girô. Girou. Esse é o meu coreaninho. E a senhora Gente, agora vende que eu esses vi o olho dois dele ou é bem não? puxadinho. O olho dele é bem puxadinho. Ele é coreano. Gente, Oi, Girô. tá doida. Conversando com o boneco. Ele tava me olhando. Maluco, tá brincando com perigo? Aí a Luísa tá olhando, ó. Não tá para mim, não. Gente, olha só. E os detalhes, né? Então Não. você tá vendo, é um trabalho. Não, o é branquinho do gostoso, nariz, eu fiquei mas impressionada. assim, viu? Dona Tem coisa- Augusta, volta mas pro é microfone, só- por favor. Pode pegar ela no colo, é só É. porque senão não pega o microfone. Então é isso. Aí. É um trabalho, é de coleção, é uma coisa, mas é uma boneca. Sim. E quem quiser comprar o trabalho da senhora, como é que Estou à encontra? disposição. O meu WhatsApp é 349-9646-2776. No meu Instagram é Augusta Pécora. Ah, Tá muito aí, bem, né, pessoal? Nós vamos encerrar, então, infelizmente, porque a conversa realmente foi muito muito boa, muito agradável. rica, né? Queria agradecer a senhora Augusta, né, por mostrar o seu trabalho, né, trazer esse esclarecimento que todo mundo precisava, né, mostrar realmente qual é a visão, né, dessa situação toda que a mídia trouxe de uma forma muito lúcida. Então, queria te agradecer. A doutora Ana, então, também, para poder trazendo esses conhecimentos para nós, esses esclarecimentos acerca da psicologia, da terapia mesmo, a visão, né, tão, vamos dizer assim, tão correta, né, e tranquila, né, colocou de uma forma tão tranquila para todos nós, né, para fácil entendimento do que realmente seria o normal e o que seria loucura mesmo, né? O que deve ser tratado, que eu acho que essa é a mensagem principal, né? Da necessidade de a gente ter que buscar realmente, né, como um todo, assim, esse tratamento, esse acompanhamento, sempre que surgir, né, alguma demanda. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. E, mais uma vez, agradecer os nossos patrocinadores. Começar pela Chica Bordeaux, né? Uma loja que está conceituada há anos, vendendo acessórios aqui em Uberlândia. A Globo Contábil, escritório de contabilidade, também há quase 40 anos no mercado. A Cachaça do Branco, está sempre aqui com a gente, mostrar ela aqui, né? Cachaça premium, não é pinga, é cachaça de verdade. A Paloma Spaulonzi, que trabalha com estética e depilação a laser. A Porto Bank, né, com o Thiago, o supervisor de Uberlândia, sempre nos presenteando com um patrocínio. A Geomática, que é uma empresa estabelecida em Palmas, que trabalha com perícia, trabalha também na parte jurídica, de referência ali na região, em todo o Brasil. E a Patrícia Rezende, que está sempre cuidando da gente, do nosso visual, do nosso cabelo, né? Nos deixando lindas, né? Para cada episódio. Então, muito obrigada a todos vocês, né? Por estar aqui confiando e acreditando no nosso trabalho. E aproveitando, vamos deixar o mimo das meninas. Isso. Cadê, Teté? Pega pra gente. Presentinho, né? Aí, a Chica Bordeaux trouxe um mimo personalizado do Despachadas. Eu te Tá entreguei aqui, ao ao contrário. Tá aqui Isso, o da esse doutora é o da doutora Ana, um Ana. presentinho, viu, Da de dona agradecimento. Muito obrigada. Ai, que gracinha. É. E aqui encerramos bom, hoje, né? então, mais um podcast Despachadas. Continue com a gente que vem mais tema polêmico por aí.